Olá, meus irmãos! Sejam bem-vindos ao canal Alma Ascensionada. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e, se possível, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares pelo WhatsApp e redes sociais para ajudar a espalhar esta mensagem de fé. Hoje iremos nos aprofundar um pouco na incrível história de Moisés, o homem que desafiou um império e libertou um povo. Moisés foi um personagem bíblico de grande importância, considerado um dos maiores profetas do judaísmo e do cristianismo. Ele é conhecido por ter liderado o povo de Israel na sua saída do Egito, onde eram escravizados, e por ter recebido os 10 mandamentos de Deus no Monte Sinai. Ele é considerado o libertador dos hebreus da escravidão no Egito e o mediador da aliança entre Deus e o povo de Israel. Período aproximado. Moisés viveu por volta do século 13 a.C., entre 1300 a 1200 a.C., embora as datas exatas sejam debatidas por estudiosos. Localização geográfica: Egito, deserto do Sinai e região de Canaã, atual Israel-Palestina. Contexto político: os hebreus eram escravizados no Egito, que era uma das maiores potências da época. Moisés nasceu no Egito, durante um período em que o faraó ordenou a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos, como mencionado em Êxodo capítulo 1, versículo 22. A Bíblia não informa o ano exato do nascimento de Moisés, mas estima-se que ele tenha vivido no século 13 a.C. Ele nasceu no Egito, filho de pais israelitas da tribo de Levi. Na época, o faraó havia ordenado que todos os bebês do sexo masculino israelitas fossem mortos, para evitar que o povo hebreu se tornasse numeroso e ameaçador. Para protegê-lo, sua mãe o colocou em um cesto e o escondeu no rio Nilo, onde foi encontrado pela filha do faraó, que o adotou e o criou como seu filho. Sua mãe, Joquebede, o colocou em um cesto no rio Nilo para salvá-lo. Ele foi encontrado pela filha do faraó, que o adotou e o criou como príncipe egípcio, conforme descrito em Êxodo capítulo 2, versículos 1 a 10. Moisés cresceu na corte egípcia, recebendo educação e treinamento militar. No entanto, ele nunca se esqueceu de sua origem hebraica e se sentia solidário com o sofrimento de seu povo. Um dia, ao presenciar um egípcio maltratando um hebreu, Moisés o matou. Temendo a reação do faraó, ele fugiu para a terra de Midian, onde se casou e se tornou pastor de ovelhas. Após matar um egípcio que maltratava um hebreu, Moisés fugiu para Midian, como relatado em Êxodo capítulo 2, versículos 11 a 15. Lá ele se casou com Zípora, filha de Jetro, e tornou-se pastor de ovelhas, conforme descrito em Êxodo capítulo 2, versículos 16 a 22. Deus apareceu a Moisés em uma sarça que queimava, mas não se consumia, e o chamou para libertar os hebreus da escravidão, conforme relatado em Êxodo capítulo 3, versículos 1 a 10. Um dia, enquanto pastoreava suas ovelhas, Moisés viu uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Ao se aproximar, ouviu a voz de Deus, que o chamou para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito e conduzi-lo à terra prometida. Moisés, inicialmente relutante, aceitou a missão divina e voltou ao Egito para falar com o faraó. Moisés recebeu a tarefa de confrontar o faraó e liderar o povo de Israel para a terra prometida, Canaã. O faraó, porém, se recusou a libertar os israelitas, e Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, como forma de punição. A última praga, a morte dos primogênitos, finalmente convenceu o faraó a deixar o povo de Israel partir. Moisés, então, liderou a travessia do Mar Vermelho, que se abriu milagrosamente para que os israelitas pudessem passar a pé enxuto, enquanto o exército egípcio era afogado pelas águas. Moisés relutou,
alegando ser pesado de língua, possivelmente um problema de fala. Mas Deus o encorajou e designou seu irmão Arão como seu porta-voz, conforme descrito em Êxodo capítulo 4, versículos 10 a 16. O faraó, porém, se recusou a libertar os israelitas, e Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, como forma de punição. A última praga, a morte dos primogênitos, finalmente convenceu o faraó a deixar o povo de Israel partir. Moisés, então, liderou a travessia do Mar Vermelho, que se abriu milagrosamente para que os israelitas pudessem passar a pé enxuto, enquanto o exército egípcio era afogado pelas águas. Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, incluindo água transformada em sangue, rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, chuva de pedras, gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos. Após a 10ª praga, o faraó finalmente permitiu que os hebreus partissem. O faraó mudou de ideia e perseguiu os hebreus com seu exército. Moisés, com o poder de Deus, abriu o Mar Vermelho, permitindo que os israelitas o atravessassem a pé enxuto. Quando os egípcios tentaram seguir, as águas retornaram e os afogaram. A jornada no deserto do Sinai durou 40 anos. Durante esse tempo, os israelitas enfrentaram muitos desafios, como fome, sede, rebeliões e até idolatria, como no caso do bezerro de ouro. No entanto, Deus providenciou maná, um alimento milagroso, e água de uma rocha para sustentar o povo. Moisés subiu o Monte Sinai e recebeu as tábuas da lei com os 10 mandamentos, conforme descrito em Êxodo 20. Após a travessia do Mar Vermelho, Moisés conduziu o povo de Israel até o Monte Sinai, onde Deus lhe entregou os 10 mandamentos. Esses mandamentos se tornaram a base da lei judaica e cristã. Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte, em comunhão com Deus, recebendo as tábuas da lei. Além disso, Moisés mediou a aliança entre Deus e o povo de Israel. No Monte Nebo, na terra de Moabe, que hoje conhecemos como Jordânia, Moisés encontrou seu destino final. Ele não entrou na terra prometida porque, em um momento de ira, feriu uma rocha para obter água, em vez de falar com ela, como Deus havia ordenado. Isso está relatado em Números 20, versículos 1 a 13. Moisés morreu aos 120 anos, como mencionado em Deuteronômio 34, versículo 7. Josué foi escolhido como seu sucessor para liderar o povo na conquista de Canaã. Após a longa jornada pelo deserto, Moisés morreu antes de chegar à terra prometida. Moisés é considerado um dos maiores líderes e profetas da história. Ele libertou o povo de Israel da escravidão, recebeu os 10 mandamentos que influenciaram profundamente a moral e a ética ocidental e estabeleceu as bases da religião judaica. Sua história é contada nos livros do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que fazem parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés significa tirado das águas em hebraico. Moisés teve 2 filhos, com Zípora, Gerson e Eliezer. Moisés é frequentemente retratado com chifres na arte medieval, devido a uma má interpretação de Êxodo 34, 29 e 35, onde sua face brilhava após falar com Deus. Moisés é uma figura central na Bíblia, especialmente no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Pentateuco, também conhecido como Torá no judaísmo, é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés é a figura central desses livros, não apenas como personagem principal, mas também como o tradicional autor desses textos, segundo a tradição judaico-cristã.
Abaixo, detalhamos sua importância em cada um desses livros. A importância de Moisés no Pentateuco. Moisés é o instrumento escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão e guiá-los rumo à terra prometida. Ele é o mediador da aliança entre Deus e Israel, transmitindo as leis que formam a base da vida religiosa, moral e social do povo. Moisés é considerado o maior profeta do judaísmo, pois falava diretamente com Deus face a face. Deuteronômio 34:10. A tradição judaico-cristã atribui a Moisés a autoria do Pentateuco, embora estudiosos modernos questionem essa autoria única, sugerindo que os textos foram compilados ao longo do tempo por diferentes autores. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.